Começando aqui. Saudações, chegando para mais uma transmissão aqui no canal do Conde. Tenho a felicidade, estou aqui na maior conversa com Já estamos aqui no maior conversa, né, no Gustavo? maior papo, Alfredo Dias Gomes, grande baterista, muita história para contar para vocês. Alfredo Dias Gomes, seja muito bem-vindo, uma honra falar com você, tudo bem? A honra é toda minha, Gustavo. Prazer estar aqui falando com você. Alfredo Dias Gomes é baterista, está lançando um álbum maravilhoso que eu fiquei escutando hoje o dia inteiro, que é o Jazz Standards. Vocês vão escutar alguns takes aqui. Quero saudar todos que estão chegando aqui para a transmissão. Namara Stutz, isso mesmo, Rosa Maria Reis, Elizabeth Silva, Ricardo, Marisa Tasto Lopes, Leila Sarmento, Roberto Fantucci, Márcio Gales. Compartilhe a live, vamos ampliar isso aqui, porque esse papo com o Alfredo vai ser muito bacana. Alfredo Dias Gomes, eu quero começar falando com você, vamos falar dessa quarentena, como é que está sendo aí sua rotina, trabalho, todos nós aqui confinados, e essa videoconferência eu já faço já há muito tempo, mas agora tem um significado especial. Como é que você está? Você está bem? Então, eu estou ótimo, na verdade. A minha rotina não mudou muito, porque eu sou uma pessoa que meu estúdio é em casa e eu fico em casa gravando, trabalhando. Então, a minha quarentena, só deixei de ver minha namorada, só isso. Assim, em definitivo? Só um a gente mora separado e aí, enfim, a gente está em quarentena, né? Mas assim... Diga. Mas no resto, a minha rotina é a mesma. Eu sou um cara meio recluso mesmo, fico em casa e no estúdio direto. Você tem um estúdio aí super equipado, eu vi, né? Tem. Sou lá, você gravou, vocês vão ver a gravação, vão ouvir. Daqui a pouco eu vou colocar para vocês aqui. Mas, Alfredo, conta para o pessoal aqui, o público. Tem muita gente que te conhece que está aqui, mas tem gente que não conhece você, a sua trajetória. Você começou a tocar bateria cedo, foi aluno de um dos maiores bateristas do mundo, que é o Dona Laias. Quero que você comente isso também depois para a gente aqui. Fala um pouco da sua inserção aí no mundo da bateria, no mundo da música, para a gente. Como é que foi? Eu comecei a tocar com 10 anos e comecei a estudar, assim, vou levar a sério, com 11. E eu comecei a estudar com o professor Suti, que era um cara que morava na Urca, que, enfim, ele tinha contato com Jenny Krupa, era um cara assim, era um senhor bem velhinho, e que me mostrou, assim, a primeira levada de jazz que eu aprendi foi com ele. E em seguida comecei a estudar sozinho e também por influência dos meus irmãos. Meu irmão toca trompete, o Guilherme Dias Gomes, e comecei a tocar junto com eles, meio que mais forte, né? O som falhou aqui. Ele toca com o Egberto Gismonti hoje? Você falou Egberto Gismonti, né? Não. Não, eu entendi errado, então. Não, eu estava falando dos meus irmãos, que eu acompanhava eles, que eles eram mais velhos, e eu acompanhava eles nas bandas que eles tinham. E aí eu me apaixonei, resolvi estudar, enfim. E quando eu tinha 16 anos, o meu irmão Guilherme, ele estudava com o Márcio Montarroz. E o Márcio Montarroz começou a me levar para a música. E foi através que é um dos grandes músicos compositores brasileiros. Grande trompetista, dos melhores trompetistas que a gente já teve. O Márcio estava gravando com uma banda americana, que era o Stone Alliance, que o baterista era o Don Alliance. E o Márcio me falou que o Dom estava dando aula de bateria no estúdio. Eu vou colocar o Márcio aqui só para o pessoal ver. Ah, tá, isso. E o Márcio Montarroz. Legal. Bacana, né? Tão bom ver. Muito bacana. E então o Márcio me falou que o Dom estava dando aula
no estúdio. Aí, enfim, eu fui ter aula ali. E ali eu acho que ali rolou assim, uma mágica ali naquele tempo, que tudo aconteceu a partir dali. Porque o Dom Alais virou para mim e falou: me mostra você tocando um pouquinho, toca aí alguma coisa. E eu comecei a tocar um baião. Falei que eu vou tocar para o americano, né? Tocar um baião. E assim que eu acabei de tocar, quando eu estava cabeça baixa, assim, quando eu levantei, assim, estava o Hermeto Pascoal, que estava gravando também no mesmo disco, nesse disco que eles estavam gravando, com o Márcio, o Hermeto também estava. Aí o Hermeto veio até mim e falou: um dia você vai tocar comigo. Aí eu falei: pô, eu tinha 16 anos. Eu falei: caramba, será mesmo? Aí o Dom Alais falou: você vai tocar com ele, sim, pode ter certeza que você vai. Enfim, aí comecei a ter aula, aí começou a aula, enfim, eu fiquei super assim: o que eu faço? Tenho aula, vou falar com o Hermeto. Você era um garoto muito atrevido, né, Alfredo? Você entrava, você tinha 16, estava lá no meio do Hermeto e do Dona Laias, na mesma. Tava, e assim, já antes, com 14, 15, eu já fazia gravação, não profissional, mas já fazia gravação com o Márcio. O Márcio já me chamava, levava para as gravações, para assistir muita gravação, assisti muita gravação dele, vi muito baterista, vi o Mamão, do Azimuth, vi gravação deles com o Mamão, com Picolé, que é um baterista da TV Globo, tocava muito. A escola de baterista brasileira é excepcional. Paulinho Braga, vi muita gravação do Paulinho Braga, Márcio tocando. E, enfim, mas nesse dia foi muito especial, porque ali eu vinha, era um cara que vinha, um garoto que vinha assim, escutando mais rock do que já jazz, na verdade. E até o Dom Alais chegou para mim e falou assim: eu gravei um disco com o Miles Davis, chamado Beats Brew, que eu gravei algumas baterias, eu queria passar umas levadas para você. Aí ele passou as levadas, eu falei: isso aí é mole, né? Aí cheguei lá, saí tocando as levadas que ele falou, porque eu já conhecia o disco e já tocava junto com o disco em casa, essas músicas. E aí levou um susto assim, pô, não é bem isso aí, que isso aí o cara conhece, né? Estou colocando do Miles, Beats Brew, disco mesmo. Que é o disco, é o marco do Jazz Fusion. Marco do Fusion. Esse disco é o marco do Fusion. É o disco que eu mais gosto na vida, esse disco. A capa é maravilhosa, né? Essa capa é maravilhosa. Espetacular. Inclusive, depois eu gravei um disco, depois a gente fala mais tarde, em homenagem ao Dom Alais, e tentei fazer uma capa bem em cima desse disco aí. Que legal. Mas, enfim, aí nesse dia da aula, esse começo, essa primeira aula, aí o Dom Alais falou: agora eu vou pegar ele, né? Aí ele, aí me passou um exercício de jazz e eu falei: agora ferrou, né? Você adorou aquilo? Sim, aí eu falei: não, agora assim, abaixa a bola, né? Fica quietinho, porque agora o bicho pegou. E aí, enfim, aí eu vi que o negócio era completamente diferente do rock, porque o rock tem uma coisa, com a maioria da música pop, até na própria música brasileira, o bumbo é o que marca o tempo, o primeiro tempo, é o da música, é o chão da música. No jazz é completamente diferente. O que conduz o jazz é o prato e o hi-hat. E o bumbo e a caixa, eles estão sempre criando, antecipando, não tem, geralmente não tem um partner, um padrão, você está sempre improvisando. E isso, para mim, foi assim: o que esse cara está tocando? Esse cara veio de onde? De outro planeta, né? Ô, Alfredo, deixa eu só te interromper um pouquinho, para a gente volta nesse. Eu quero botar você tocando um pouquinho aqui para o pessoal ver. Posso pôr agora? Pode, claro. Pegar eu falo pra caramba. Não, é pra gente, só para a gente fazer eu saudar aqui mais uma vez o pessoal do bate-papo. O papo com você é maravilhoso. Eu vou retomar daí. Sônia Mourão dizendo: ficar em casa é um ato de desobediência civil.
Anália Torres, fica em casa. Todo mundo na vibe de ficar em casa. Ricardo pergunta, cadê a live, cara pálida? A live que eu faço aqui, falando de política, falando... Só que hoje está mais cultural, até para a gente ter um respiro também aqui na nossa sequência de trabalho. Vou colocar... Deixa eu só localizar aqui o vídeo do Alfredo Dias Gomes tocando Jazzy. Deixa eu colocar aqui, bonitinho. Vamos lá. Olha só. Elegância do Alfredo Dias Gomes. Você me escuta, Alfredo? Estou ouvindo. Você está me ouvindo? Desculpa, deixa eu te perguntar, estou colocando o som de fundo aqui ainda. Essa corrente no prato é para abafar o som, né? Como é que é isso aí? Então, essa corrente no prato é para substituir os antigos pratos que chamava de souvenir, que eram todos com rebites, né? Ele dá o mesmo efeito. Uhum. Ele dá um brilho no prato, né? Dá um brilho, né? Eu vou colocar mais um pouquinho, depois eu vou parar para a gente voltar para o... Olha a elegância do Alfredo, olha que lindo. Estava ao vivo isso aqui, Alfredo? Eu tô aí... Você estava com um playback do guitarrista? Não, eu tirei, é o meu disco, é o disco Jam. Eu tirei a bateria original da gravação tá. E estou tocando com você gravou? Comigo mesmo, inclusive, porque o teclado sou eu aí também. Muito bom. A gente vai colocar o trabalho novo, daqui a pouco, do Alfredo Dias Gomes, que é o Jazz Standards, que é uma maravilha. Vocês vão escutar aqui. Eu coloquei o link na descrição dessa transmissão para vocês acessarem. E, Alfredo, você estava contando história, você estava falando para a gente sua trajetória. Você gravou discos de fusion antes de gravar? Você gravou também, né? Gravei. Os meus primeiros discos, eles são todos de jazz, é uma fusão do que eu cresci ouvindo, que eu já peguei, quando eu comecei a tocar, eu peguei justamente a fase eletrônica de todos esses músicos, do Miles, era justamente Beats Brew, é o marco do fusion, ele começa a botar guitarra elétrica, começa a tocar trompete com wah, e aí... eu estou colocando aqui a imagem do teu site, acho que aqui é o primeiro disco seu, né? Esse é o meu primeiro disco, é aquele que eu te falei anteriormente, que eu entrei no estúdio da Transamérica para gravar um disco, aí a grana só deu para gravar 2 músicas, então ficou um single. São 2 takes aqui. Aí depois... Então, esse já é no meu estúdio. Esse é meu primeiro disco. Linda. Esse tem a participação do Ivan Lins, eu já estava tocando em 91, já estava tocando... Arthur Maia, saudoso Arthur Maia, que nos deixou. Arthur Maia, tem o Nico Assunção, tem o Nico Assunção, tem o Arthur, tem o Torquato Mariano, tem o Léo Gandeman nesse disco. Esse é a atmosfera. Com todo mundo, enfim, Rio de Janeiro, o pessoal gravando. Foi muito intenso os anos 80 e anos 90 também. Conta mais um pouquinho dessa história. Você participou de grupos de rock também, né? Falou aqui dos Heróis da Resistência. Eu toquei... Quer saber esse bastidor aí, Alfredo? Eu toquei na primeira formação do grupo Heróis da Resistência do Leone. Eu e o Lulu Martin, que está junto com o disco do Jazz Standard, que é o Lulu que toca também. O Lulu também já tocou em outros discos meus também. E eu que gravei os 2 primeiros discos dos Heróis. O primeiro, que ficaram 2 músicas... Os Heróis, que era o Leone, né? O Leone que cantava, né? Leone, eu, Lulu e Jorge Chay.
E teve uma música que toca até hoje na rádio, aí, Só Pro Meu Prazer, É. Dublê de Corpo, que é uma música do Leone e do Lulu, que toca também até hoje. O segundo disco a gente já gravou em Los Angeles. O Liminha levou a gente, foi a primeira produção do Liminha em Los Angeles, foi com Heróis. Ele levou a gente e foi uma experiência, assim, a gente gravou no estúdio onde o Michael Jackson gravou Thriller. Assim, era tudo assim, caramba. É mesmo, a gente está aqui, isso é verdade mesmo. Era meio assim, né? O Liminha, você falou, ele é um dos gênios da gravação no Brasil, da masterização, da preparação. Da música pop, ele é um dos melhores produtores, né? Para mim, acho que é o melhor produtor. O melhor produtor. De música pop. Você passou por isso. Agora, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui que estão assistindo. O Alfredo Dias Gomes, ele é filho do Dias Gomes e da Janete Claire. Só isso, quer dizer, dois dos maiores dramaturgos brasileiros. E você cresceu nesse clima, nesse pique, inclusive também com as produções, concomitantemente. Você já fez música para novela também? Fiz também. A primeira música que eu gravei profissionalmente foi uma música minha e do Márcio Montarroz. Eu era garoto, acho que eu não tinha nem tocado com o Hermeto ainda. Eu estreiei na banda do Hermeto, depois a gente volta lá no Hermeto. Mas antes de tocar com o Hermeto, eu gravei uma trilha, uma música que minha mãe me pediu para uma cena, chamava Vivendo Perigosamente. Era uma música de ação, ela me pediu uma música de ação, e aí eu tinha uma ideia, o Márcio completou, entramos no estúdio e gravamos, entrou no disco da novela Pai Herói. A primeira vez que eu entrei num estúdio grande, assim, um estúdio da Som Livre, assim, foi muito bom, assim. Foi uma gravação que eu me lembro que eu não dormi, era 9 horas da manhã, eu não consegui dormir, fui direto, cheguei lá e arrasei, assim. Conta aquela história do Hermeto, que você estava me falando do Maracanãzinho, que o Alfredo viajou com o Hermeto, tocou em vários momentos, né? E o Hermeto Pascoal é um dos maiores músicos do mundo, né? Considerado uma legenda assim no mundo todo, respeitado, acho que mais fora do Brasil do que dentro, talvez, né? Conta essa história que foi muito engraçada para a gente. Assim, o Hermeto, na verdade, tem várias histórias assim para contar do Hermeto. Para começar, a minha primeira... Quando um dia ele me ligou, ele falou que eu ia tocar com ele, e um dia ele anotou meu telefone e ele me ligou mesmo. E pediu para eu ir fazer uma audition na casa dele, lá no Jabu. E eu fui. Ele estava fazendo teste com um monte de bateristas. E aí a gente começou a fazer uma jam session e no meio lá da empolgação eu furei o bumbo. Aí ficou aquele clima, parei e falei assim, agora ou ferrou tudo de uma vez ou eu ganhei o gig, né? Aí ele veio para mim assim e falou, você é baterista de verdade, está contratado. Enfim, aí comecei a tocar com o Hermeto. Aí toquei em vários festivais, o segundo festival de jazz que tinha em Montreux e tinha em São Paulo, eu toquei no segundo. Eu assisti o primeiro e toquei no segundo com o Hermeto. Gravei o disco Cérebro Magnético dele, que é um disco que eu guardo assim com carinho enorme, porque é uma experiência única ter gravado com ele. E toquei num festival no Maracanãzinho chamado Rio Monte Rei Festival. Era um Maracanãzinho. Antes da gente tinha tocado o Al Jarreau. Estou colocando a capa do disco aqui. Isso. Essa capa é a capa do Hermeto, o desenho do Hermeto. Isso. O desenho é dele mesmo, né? O desenho é dele. Sensacional. E, enfim, aí Maracanãzinho, sabe como é que é? Aquela acústica horrível, som muito ruim, tudo eco para tudo quanto é lado, as pessoas não paravam de gritar. E o Hermeto, tudo com o Hermeto, os shows dele, na época, pelo menos, não era nada programado. Eu ficava ansioso, pensando assim, cara, qual é o repertório? Não tem repertório, na hora a gente vê.
Aí ele virou para mim e falou, vai lá e abre o show. Aí, tá bom, fui lá e fiz um solo de bateria, fiquei tocando, não sei o quê. Para mim foi uma emoção enorme, porque eu vi o Maracanãzinho me aplaudir de pé. E aí, enfim, aí foi entrando na banda, e o Hermeto teve uma sacação na cabeça dele, assim, pô, o clima do show já está lá em cima. O Alfredo, né, já fez um solo de bateria, a banda veio, entrou, foi lá em cima. Aí quando ele entrou, ele foi falando, todo mundo vai saindo, e fica só ele e piano, e ele de flauta. E ele queria acalmar o clima. Se fosse em qualquer outro teatro ou qualquer outro lugar, ia dar certo. No Maracanãzinho foi complicado, porque as pessoas não paravam de falar, não ficavam em silêncio, ele queria silêncio. Aí ele parou uma vez, pediu silêncio, as pessoas ainda teve um problema, que tinha uma câmera de televisão na frente dele, as pessoas começaram a jogar bolinha no câmera que estava na frente, numa grua. O pessoal inquieto mesmo, né? Inquieto. Na terceira vez, ele virou e falou, parei. Pum, quebrou a flauta e foi embora. O show teve 20 minutos, 25 minutos. Estava lotado o Maracanãzinho? Lotado. Então, para mim, foi uma sensação assim. Eu me escondi debaixo, desmontei minha bateria e me escondi debaixo do palco. Alfredo Dias Gomes, deixa eu vir aqui para o bate-papo. O pessoal que Roberto Azevedo, boa noite, estou em home office ouvindo bastante música instrumental. O Nico Assunção era um excelente baixista. Era porque o Nico Assunção... O Nico faleceu. Nico faleceu. Bom, aqui, Sânia Mourão, muito legal, o pessoal curtindo muito aqui nossa entrevista. Salete Santos, boa noite, muito boa e leve a live de hoje. Precisamos de mais músicas e papo descontraído. Eu vou querer falar aqui, o Roberto Azevedo está dizendo, viu, Hermeto Pascoal aqui em Goiânia, ano passado, inesquecível. Evidentemente, eu vou querer falar um pouquinho com você, Alfredo, sobre essa situação que a gente está vivendo e tal, né? Mas quando eu quero focar no jazz, até porque é um dos temas que mais me são caros, assim, eu sou fanático por jazz e escuto o tempo todo. Quando você falou do Miles Davis, do Beaches Brew, eu me lembrei de uma coisa que eu quero saber de você, né? O Miles Davis é uma coisa impressionante, porque ele revolucionou o jazz 3 vezes, né? Sim. Talvez 4, né? Porque ele gravou com aquele noneto em 1949. Qual é o nome daquele disco? Agora não vou lembrar. Depois ele gravou em 59 o Kind of Blue, que é o mais importante, né? Disco de jazz, considerado o mais importante. E depois o Beaches Brew, mas tem mais um ainda que ele gravou. E depois ele mergulhou no pop, gravando com a Cyndi Lauper. Como é que Davis? Que figura é essa fantástica que é o Miles? Vou pegar uma foto do Miles aqui enquanto você fala. O Miles era revolucionário mesmo. Eu acho que ele sempre quis ficar ligado, antenado no que estava acontecendo. Eu acho que eu me lembro de algumas entrevistas dele antes de morrer. Ele estava ouvindo hip hop e tem um disco, Miles, não sei se você sabe, de um disco que foi relançado pelo sobrinho dele, baterista, agora ano passado. Não vou lembrar o nome do disco. É um disco que estava guardado. Não sabia disso, não. Você procurar na internet, vai ser o último disco do Miles redescoberto. Não foi redescoberto, estava guardado, foi produzido pelo sobrinho dele e o sobrinho dele lançou. É assim, como sempre, tudo bem. Tem como assim, final dos anos 80, ainda tem uma coisa muito teclado ali, mas tem tudo que estava acontecendo, tudo que ele ouvia, ele estava sempre por dentro, sempre querendo se renovar. Eu acho isso sensacional e eclético. Eu acho que isso aí é essencial. Assim, não adianta também você ser uma pessoa assim, eu só toco jazz. Não, eu por exemplo,
o que você vier me mandar, eu toco. Assim. Eu não tenho muito, assim, eu não sou um jazzman. Eu agora estou tocando jazz. Gravei um disco de jazz, mas já gravei música, toquei MPB com Ivan Lins, toquei pop com Lulu Santos, toquei pop com Heróis da Resistência. Meus discos é uma mistura de muita mistura de música brasileira com jazz, com rock. Enfim, então eu estou sempre antenado e eu gosto de vários estilos. Mas isso é espetacular. Eu acho que você tem um pouco essa linguagem do Miles Davis, realmente. Quer dizer, o Miles Davis, ele é espetacular, porque não tinha... Quem sou eu? Quem sou eu? Não tinha preconceito, ele estava no pop, ele Sim, eu não tenho também. E o disco que eu esqueci o nome aqui, a Leila Sarmento está dizendo que é o Rubber Band, mas eu acho que é o Bird. O Rubber Band, esse é o último, é o disco que foi esse é o disco que foi descoberto. Legal. E ele já está sendo, já dá para ouvir esse disco? Sim. Puxa vida, eu estou dormindo aqui, porque eu sou fã do Miles e não vi ainda esse. Eu estou trabalhando tanto, Alfredo, você não tem nem ideia. Só mesmo. E aí, mas aquele disco é o Bird of Cool, né, de 1949, que é quando ele aparece, né? Quando ele aparece. Você sabe que tem uma história do Miles que ele tentava aprender, ele queria ser jazzista, ele estava naquela escola famosa, e agora vamos esquecer o nome, nos Estados Unidos. Se alguém lembrar a escola onde o Miles Davis estudou, me deu... Vou chutar uma aqui, eu não sei, mas Berkeley não. Não é Berkeley. Aí... Hã? É uma super famosa escola de música americana, eu vou lembrar. E aí ele saiu de lá porque não estava encaixando, quer dizer, o pai dele queria que ele tocasse trompete, tinha toda essa história, e ele conheceu o Charlie Parker. E aí o Charlie Parker ensinou para ele aquelas primeiras... Só que o Charlie Parker era uma metralhadora, era um sujeito assim, né, altamente virtuoso, e reza a lenda que o Miles, e a gente, ouvindo o Miles, a gente percebe isso, né? Ele falou, não, eu não tenho virtuosismo para fazer o que o Charlie Parker faz, eu vou tocar, vou fazer o cool jazz, né? Vou fazer esse prolongamento da nota, né? E foi o timbre do trompete mais impressionante que apareceu ali, conceitual. Né? Ele teve de ser conceitual. Eu acho bacana essa história, né? Do Charlie, do Miles Davis. Bacana isso. Agora, o Alfredo Dias Gomes, gente, ele gravou, o trabalho novo dele é o Jazz Standards, e ele simplesmente gravou os temas, enfim, o jazz americano é gigantesco, tão rico quanto a música brasileira, e esses temas aqui, ele gravou com todo cuidado, com um grupo maravilhoso. Eu vou colocar um tema para a gente ouvir e mostrar esse trabalho novo teu aqui, que está espetacular. Posso falar quem toca? Pode falar quem toca, claro. Vitor Santiago no sax, o Gessé Sadoc no trompete, Jefferson Leiskovich no baixo, Lulu Martin no piano. Olha o que e olha a bateria faz aqui com esse som. Cherokee.
esse é o trompetista? Esse é o Gessé. Esse é o Gessé. Que maravilha isso aqui. Sensacional, Alfredo Dias Gomes. Essa música é dos anos 30. Sabe como é que eu conheci essa música? Eu estava tocando na noite, o pianista era o Glauton Campelo, que faleceu até também. E ele virou para mim e falou: "Você conhece Cherokee?" Eu falei: "Não." Então é o seguinte, é muito rápido, eu vou contar e sai tocando. Aí eu conheci a música tocando e eu falei: "Cara, de quem que é o legal. Cherokee mesmo, Alfredo? De quem que é? Ray Nobel. Ray Nobel. É um clássico absoluto, né? É um clássico dos anos 30. Eu não conhecia a música, era uma música que eu realmente não conhecia. E aprendi tocando na hora, assim, e falei: "Cara, um dia eu vou gravar essa música." Ela, então, tem uma memória, a gente percebe. Agora, se a gente tivesse em condições normais de temperatura e pressão, de civilização e sem pandemia, a primeira coisa que eu ia te perguntar é assim, quando que vocês se apresentam, né? Aonde vocês vão tocar? Mas agora isso se tornou... Vocês tinham uma excursão agendada? Como é que estava isso? Tinha um show de lançamento, ia ser em maio, provavelmente no dia 20 de maio, que era meu aniversário. Eu estava no Manouche, estava tudo arranjado para ser no dia do meu aniversário, dia 20 de maio, uma quarta-feira, mas podendo ser outra quarta-feira. Mas estava certo, uma quarta-feira de maio no Manouche. E com isso tudo, agora só... Com isso tudo, eu acho que você devia fazer uma live, né? Uma live com a turma, né? Enfim, tocando, né? Pode ser. Todo mundo tocando, porque dá uma vontade de ver vocês em ação. Vocês gravaram, isso aí foi ao vivo no estúdio? Como os portugueses dizem? Não, base, né? Normalmente eu gravo as bases, até porque meu estúdio não é um estúdio... não é o estúdio da Som Livre, mas um de cada vez. Gravando a base, depois trompete, depois sax, depois trompete, enfim. O arranjo de sopros do Vidor, ele fez várias dobras. Eu ia te perguntar do arranjo. Como é que foi o arranjo desse tema aí? Todo mundo assim... Na verdade é o seguinte, Gustavo, essas músicas elas são
elas já estão prontas. Não tem o que fazer com elas. Eu simplesmente eu toquei da minha maneira, assim, que ela não é propriamente o jazz. Jazz, estou tocando jazz da minha maneira. Né? Não tive nenhuma pretensão de tocar como o Tony Williams, ou Jack DeJohnette, ou Elvin Jones, ou qualquer Art Blake, qualquer outro grande baterista de jazz, porque se eu fosse pensar, vou tentar imitar o cara, não ia. Então, assim, simplesmente não ouvi. Vou tocar... Como é que é a música? A música é essa. Então, vou tocar da minha maneira. E, a partir daí, cada um imprimiu a sua maneira de tocar. Então, assim, o arranjo, assim, tudo bem, tem uma introdução, tem um final diferente, mas a música é o que está no real book. Uma música que já está... Ela já o andamento, uma música ou outra, você ajeita o andamento aqui para mim, não sei o quê, mas o arranjo é livre de todo mundo. Na verdade, é a contribuição de cada um, de como cada um interpreta essa música. Vamos aproveitar que já que a gente falou essa limitação do músico, a situação do músico está terrível no mundo todo, né? No mundo todo. Hoje eu vi um vídeo de uma pianista que está na Bélgica, pianista brasileira que eu entrevistei, e ela gravou também um vídeo assim, pedindo para as pessoas ficarem em casa, até porque a gente tem um problema no Brasil de uma certa ambiguidade, né, do poder público não conseguir se resolver com relação a isso. Como é que você está? Eu queria falar um pouco sobre isso. Quer dizer, a vida do músico já é difícil. Agora, tem uma questão dessa, o trabalhador, digamos assim, que fica mais penalizado por não poder se apresentar mais, porque... Sim. Que você... Enfim... Eu acho que agora não tenho o que pensar. Eu acho que agora tem que tentar... assim, muita gente, eu estou vendo muitos amigos dando aula online, né? Então, algumas pessoas, alguns amigos eu vejo tentando ganhar grana com aula online. Eu acho que sobrou isso. Nesse momento, é isso. Agora se apresentar também, né? Agora não tem que fazer. Agora você tem que ficar em casa, porque senão você pode morrer. Então, é só olhar para o lado, não tem essa de gripinha. Entendeu? É só tirar a viseira e olhar o resto do mundo e ver como é que está a Itália, como é que está a Espanha, como é que está os Estados Unidos e o resto do mundo. Então, não chegou ainda aqui. De repente, de repente você nem sabe, porque não tem teste. Então, de repente, a coisa tem muito mais mortes do que o ministro da Saúde fala, do que realmente tem, porque você não tem teste, não está testando todo mundo. De repente, essa coisa pode estar muito maior. Então, eu acho que agora eu acho que uma coisa que aconteceu no planeta inteiro e uma coisa para todo mundo pensar. Como é que aconteceu isso, né? Assim, uns devem pensar ser coisa de Deus ou coisa da natureza, entendeu? Você pensar que a natureza também está dando um refresco para a natureza. Você vê imagens de satélite na China, sem poluição, todo mundo parado, de repente, sei lá, na própria natureza, entendeu? Mas, verdade, isso é interessante. E todo mundo tem um certo clima dentro. As pessoas estão confusas, né? Eu percebo isso porque eu cubro esse tipo de... agora também não existe nem outro tema no jornalismo para você tratar praticamente. Você trata só disso o tempo todo. Agora, muita gente pensando num day after, mas que a gente se reencontre enquanto ser humano, enquanto sociedade, a necessidade da arte, da filosofia. Talvez a gente tenha um resultado bom disso tudo. Eu acredito que sim. Catástrofe, da gente ver o que pode acontecer, por exemplo, das periferias do Brasil. Eu acho que todas as relações têm que ser revistas, né? Todo mundo está em casa com suas famílias, tendo que se conviver junto. Eu acho que tudo isso é muito louco. Assim, uma coisa que eu nunca pensei que pudesse acontecer. Deve ser ver em filme. Nunca pensei que pudesse acontecer. Eu acho que, pois é, a gente não tem... Até no próprio filme, eu estava vendo um pedacinho hoje daquele filme do Brad Pitt, que é O Mundo, a Guerra Mundial Z, que é também uma vírus, uma pandemia,
e aí tem uma hora que um cientista diz ali o seguinte: as pessoas não acreditam até quando a coisa acontece. Isso Uhum. tem que acontecer, é normal. No próprio filme já tem essa antecipação do que a gente está vendo aqui, que foi todo mundo subestimou o potencial positivo aí dessa pandemia. O Alfredo... E assim, que eu acho também que isso é um recado da natureza para dizer assim, olha só, a casa de vocês é esse planeta aí, só tem isso, e agora ele está pequeno para vocês. Se vocês não cuidarem dele, uma hora vem uma outra coisa aí e acaba tudo para todo mundo. Entendeu? Estou sendo exagerado aqui, mas a gente está vivendo isso, entendeu? Muitas pessoas estão morrendo, né? Então, enfim. Pessoas não podem nem se despedir, né, dos entes queridos, porque o nível de contaminação é tão atroz, né, que as pessoas não podem. É uma situação muito difícil. Alfredo, eu queria, antes de voltar para mais alguns takes ali desse maravilhoso, vocês gravaram Giant Steps, sabe que é o tema mais complexo da história, é conhecido como o tema mais complexo harmonicamente. Sim, o Giant Steps é aquele tema que todo músico na passagem de som, na hora que o cantor não tá, a gente está passando o som sem o cantor, o músico vem. Quem adorava esse tema era o Arthur Maia. Ele adorava tocar esse tema. Então, ele é todo aquele torto. tema para se divertir, né? Aquele tema para a gente se divertir. Para se divertir. Tem a Night in Tunisia, que são temas assim que são absolutamente iconográficos, assim, se é que a gente pode dizer. Agora, eu queria, antes de voltar para lá, que você contasse um pouco para a gente dessa sua... Enfim, você, filho do Dias Gomes, da Janete Claire, como é que foi tua infância, tua adolescência, quer dizer, com tanta arte em casa, com literatura... teu pai era comunista, né? O Dias Gomes. Meu pai era comunista de carteirinha. Como é que era essa relação com o pai comunista e artista, né? E assim, numa ditadura militar? Sim, na minha infância eu vi meu pai ter que se esconder várias vezes, só que para mim tem até um filme que eu me identifico muito, nacional, que é o dia que meus pais saíram de férias, que era um garoto de 10 anos que os pais eram perseguidos políticos e sumiram. E tinha isso, né? Então, meu pai, uma vez eu fui fotos aqui do seu pai. Sim, poxa, que legal. Dias Gomes. Pai e minha mãe. Eu vou achar, a sua mãe está aqui, ó. Essa aqui é uma foto. Eu vou colocar daqui a pouco também, mas essas do Dias Gomes, tão bonito ver. Na minha infância, assim, a coisa era dura, porque o meu pai era perseguido, porque ele ainda era vinculado ao Partido Comunista, e ele era perseguido, ele tinha uma lista negra que ele não podia assinar o nome dele. Então, eu lembro não só de visitar ele quando ele estava se escondendo para não ser preso, os militares procurando, querendo prender ele, e ele escondido, enfim. Aí, para mim, na minha cabeça, na época, não era assim, poxa, a gente vai ver o papai. Aí, meu pai estava escondido, e para mim era tudo não era nada, não tinha noção do que estava acontecendo. Isso comecei a entender um pouco depois. E a minha memória é assim, de sair com ele, às vezes, a família inteira entrar no carro e ele ter que ir na casa de um amigo receber um dinheiro, porque o amigo ele escreveu e o amigo ele botou o nome o amigo emprestou o nome para ele poder receber, para ele poder trabalhar. Aí o amigo recebia para ele, pagava ele. Aí minha mãe tinha que trabalhar, ela era uma escritora de rádio, começou a fazer muito sucesso, e no rádio primeiro. Aí em 67 veio o convite da TV Globo para ela já tinha feito algumas coisas na TV Tupi, TV Rio, e veio o convite da TV Globo para ela fazer novela na TV Globo.
E a TV Globo estourou, né? A TV Globo, com as novelas dela, Véu de Noiva, ela começou ainda antes, fazendo novelas antigas passadas enfim, novela de época, né? Antes da Globo, não? Não, na própria TV Globo. Na própria Globo. Quem dirigia essa coisa da novela era uma senhora chamada Glória Magadão, uma mexicana, que ela falava que não brasileiro não dava uma novela. Como é que ela falava? Que o tipo físico do brasileiro não dava. Acredite se quiser, mas era isso mesmo. Então ela fazia novelas, minha mãe fez adaptação Sangue e Areia, fez novelas de épocas até chegar uma hora que a TV Globo queria mudar e tiraram ela, minha mãe virou a dona das novelas. E aí minha mãe, com o Daniel Filho, junto, diretor, começaram a mudar tudo isso, né? Não foi só na TV Globo, todas as outras emissoras também. Acho que a primeira novela moderna passada no Brasil, não sei qual é a emissora, mas foi Beto Rockefeller. E a TV Globo foi junto, e minha mãe foi seguindo, e a TV Globo começou a crescer muito. E as novelas da minha mãe eram o auge da TV Globo. Em 69, a minha mãe virou e falou assim: eu só continuo a escrever se vocês derem emprego para o meu marido, para o Dias Gomes. Aí a primeira novela que ele escreveu, a TV Globo estava com medo de botar o nome dele e dar algum problema. Qual foi a primeira dele? Não foi Roque Santeiro, não, né? Não, a primeira novela dele na TV Globo foi uma novela chamada A Ponte dos Suspiros. Ponte dos Suspiros. E ele botou o nome, pseudônimo de Estela Calderon. E aí, enfim, aí depois ele veio, fez Verão Vermelho, e aí foi conquistando, e aí eu acho assim, que chegou um momento que olha, eu tenho que voltar um pouquinho no tempo antes para contar uma coisa. Na minha infância, eu vi a polícia militar entrar dentro da minha casa e revistar todos os livros do meu pai e pegar tudo que eles achavam que era isso aqui não pode, isso pega. Levaram todos os livros, tinha um cartaz do Che Guevara, levaram o cartaz do Che Guevara, tinha um cartaz do Einstein, levaram o cartaz do Einstein. Assim, era assim, loucura. Pegaram a bolsa da minha mãe, revistaram a bolsa, jogaram tudo no chão. Assim, Você repressão, viu isso? Repressão. Eu vi isso. Então, se alguém disser que no Brasil não teve ditadura, eu sou testemunha. Eu era criança, mas eu lembro. Tinha ditadura e assim meus pais tiveram muita sorte de ficarem vivos. Enfim, então chegou uma hora que eu acho que a minha mãe ficou com um nome tão grande, ela já vinha do rádio. Era um sucesso no rádio. Na televisão, ela estourou na televisão. Chegou uma hora que ela também era mulher do Dias Gomes. Ela não era qualquer pessoa. Porque a Janete Claire era romântica, sim, mas ela era mulher do Dias Gomes. Alguma coisa ela tinha em comum com ele, né? E chegou uma hora que, assim, não dá mais para pegar esse cara. Mas eu lembro do meu pai, assim, até final dos anos 70, toda vez que ele ia sair do Brasil, ele tinha que parar no aeroporto, no Galeão, para dar uma declaração, dizer o que queria fazer. Assim, essa coisa demorou até muito tempo. Inclusive, o Roque Santeiro, que foi em 75, foi proibida. Foi proibida porque o telefone da minha casa, que eu morava, a gente já morava numa casa melhor, a situação de vida da gente já era melhor, e simplesmente o telefone da minha casa estava grampeado. Uhum. E um dia o meu pai, conversando com um amigo, e um dia antes da estreia, e ele pegou e falou: a censura não reconheceu, mas o Roque Santeiro é a minha peça Berço do Herói que está proibida.
E aí foi tudo que aconteceu. A novela foi Agora, eles produzida. chegaram a gravar o Rock Santeiro, chegou aí no ar, né? Em 75. Não chegou. Nem chegou aí no ar, mas gravaram. Foram gravados 50 capítulos do Rock Santeiro, da primeira versão, de 75. No dia da estreia, a TV Globo não pôde exibir, porque foi proibida pela ditadura, por causa desse telefonema, do telefone que estava grampeado da minha casa. Sei. Então não me venha dizer que não teve ditadura, não. Esse papo de bolsominion que não teve ditadura, desculpa, mas assume. Claro. Teve. Alfredo, você relata isso com tanta... Enfim, é tão importante escutar você dizer isso, porque eu fico pensando assim, você não tem vontade, como é que a gente vai contar essa história? Essa história está contada em livro? Você é uma pessoa assim, você é um músico esplendoroso, a gente está vendo aqui, está curtindo o seu som, o seu talento. Agora, me parece que você também tem essa... Você herdou essa coisa dos seus pais? Quer dizer, olha, eu até gosto de escrever, mas assim, é muito difícil você escrever sendo o filho do Dias Gomes e da Janete Claire. Eu era até razoável assim, em redação na escola. Acho que era, pelo menos os professores falavam. Mas a cobrança é muito grande. Mas aí, deixa eu te perguntar, você escreve crônicas, artigos? Não. Eu sempre fui ser músico. Eu tenho facilidade para escrever, mas não. Eu sou músico. Mas o que acontece? Você me perguntou se essa história vai ser contada. Sim, vai ser contada. Mas pulou uma geração. A minha filha mais velha é escritora. Olha só. E é roteirista, inclusive na TV Globo. E existe um projeto que já está encaminhado, está pronto, inclusive. Se vai ao ar, não sei. Mas existe já um projeto feito contando a vida dos meus pais, escrito pela minha filha e por mais 2 colegas dela. Talvez você esteja dando isso aqui em primeira mão aqui para o nosso público aqui. Isso é sensacional. Talvez. Não contem para ninguém. Agora já era. Que é sensacional desse casal que, enfim, estabeleceu a teledramaturgia mais pujante do planeta. Acabou sendo, né? Essa dramaturgia da Globo, a gente reconhece, tem críticas, enfim, a Globo, a questão do jornalismo e tudo mais, mas é inegável que essa dimensão realmente foi esplendorosa. Pessoal aqui curtindo, deixa eu ir para o bate-papo, saudar mais uma vez aqui para a gente ir para o último bloco e colocar mais uma canção do novo álbum aqui do Alfredo Dias Gomes, Leila Sarmento, dizendo: viva os artistas, que seria de nós nessa quarentena sem música, filmes, arte, e estão sendo muito prejudicados. Eu vou voltar aqui para esse servidor que tem as suas canções. É um servidor que está aberto. O link está aqui para quem quiser ouvir depois. Eu falei que já fiquei ouvindo. O que a gente pode ouvir aqui, Alfredo? Vou deixar você escolher. Eu gosto de todas. Bota Seven Steps to Heaven, do Miles, já que a gente falou. Seven Steps, vamos lá. Deixa eu abrir. Maravilhoso.
Sonzeira aqui do Alfredo. Como é bom isso. O pessoal tá todo mundo dizendo lindíssimo, que delícia. Luciana Worms aqui, veio aqui, querido. Um beijo para você. Legal. Álvaro dizendo, Gomes, fala da Revolução dos Beatos. Daqui a pouco a gente vai falar. Rômulo Thompson dizendo, demais, Alfredo, saudadona dos sons, abraços. Luiz Nogueira, sensacional. Sensacional. Que delícia isso, né, Alfredo? Você brincou demais ali, né? Porque é uma música livre, né? Eu, na verdade, eu não vou nem fazer solo de bateria, porque eu estou solando o disco inteiro. O disco inteiro. A música, todas as músicas é criação, aquilo que eu comentei antes, não existe um padrão, né? Ela está sempre livre, né? Você está sempre o tempo todo solando junto com os solistas. O jazz é incrível mesmo, é muito livre. O Gessé Sadoc, realmente, esse trompete dele é uma coisa... Dos melhores, Dos melhores. Como ficou bom. O disco todo é assim, tá? O pessoal tá... Fabiano Cassetari tá dizendo aqui, show, show, é excepcional. E a gente fica com aquele gostinho de querer ver vocês tocando. Vamos ver se isso... Tomara. Eu acho que vale a pena vocês pensarem, não, mas mesmo se não passar tão cedo, porque eu particularmente acho que não vai ser tão... a gente vai já vai demorar um pouco. De vocês realmente se apresentarem. A gente vai precisar de fazer shows online para poder realmente curtir esse groove, para poder essa interação. Quem sabe se eu não sei, eu já vi algumas coisas na internet, algumas pessoas fazendo, mas o que eu vi era assim, algumas pessoas fizeram vídeos. O vídeo é mais fácil, porque você não tem o negócio você sincroniza, né? Por exemplo, hoje eu vi um batera mandou para o baixista, o baixista gravou na casa dele, aí o guitarrista também fez isso, enfim. Não, sabe o que está rolando? Está rolando agora? Você que tem um estúdio aí dos melhores, né? Tem o Pro Tools. As pessoas estão tocando em conferência. Aí você tem um aplicativo. Esse que eu estou usando não dá, porque esse, quando eu falo, ele bloqueia, ele vai modulando o som. Mas tem um aplicativo que você toca, né? Cada um no seu quadrado, cada um toca. Tem que ver só a coisa da sincronização, senão fica com delay. Pois Isso realmente tem que experimentar. Mas agora, não sei se você está... Acho que todo mundo... Né? O Chicoria, por exemplo, está tocando todo dia no Facebook. Tocando todo dia. Todo dia. Mas ele está tocando sozinho, né? Sozinho. Sim. Agora, os músicos estão tocando, né? Eles sentem falta da expressão e vão tocando pela conferência, né? Pelos vídeos. Claro. Também, né? É um momento, digamos, de muita tensão, mas ao mesmo tempo, enquanto eu estava falando com você, Alfredo, pensando que é um momento também de muita criação, né? Acho que vai sair uma geração inteira, uma safra inteira de músicas da quarentena, pelo Brasil. Com toda certeza. Quando acabar tudo isso aí, vão ter vários discos a serem lançados, com toda certeza. Né? Eu assim, eu acabei esse disco no mês de janeiro, então essa coisa estava muito longe ainda. Então, até talvez se tivesse em outro estágio, eu deixaria para lançar no final do ano. Mas as coisas são no tempo que tem que ser. E também eu acho que, como eu fiz, se eu não tivesse feito, a gente não estaria aqui conversando
que é uma coisa importante, a gente está ouvindo música, conversando sobre tudo que está acontecendo, tudo, mas também relaxando um pouquinho, ouvindo música, porque eu acho que as pessoas precisam. Então, se eu fiz agora é porque tinha que ser. Claro. Não, e é um disco que, assim, dos discos de jazz que eu conheço, que foram gravados, tem a Traditional Jazz Band, que é uma grande banda brasileira. Não sei se ela ainda se ela continua operando, mas o Brasil tem uma tradição de músicos excepcionais, não só a bossa nova, porque a bossa nova é puro jazz também. Uhum. Agora, esse trabalho está simplesmente excepcional. Eu acho que ele, inclusive, tour internacional. Você se apresentou no exterior também, Alfredo? Me apresentei no exterior com o Ivan Lins, acompanhando o Ivan Lins. Em que país? Eu viajei 4 vezes para o Japão com o Ivan. Ah, que legal. Aí fizemos uma excursão para a Europa, tocamos em Londres, Paris. E é isso. Se eu não me engano, é isso. Toquei lá no começo da carreira, toquei com Moraes Moreira no México. Que legal! Isso aí dá nome de perfil de rede social. Toquei com Moraes Moreira no México. Como é que foi a saída no México com o Moraes Moreira? Conta pra gente. Você lembra de alguma coisa? Lembro. Olha o Ivan aqui, só para todo mundo ver o Ivan Lins. Sim, acompanhei o Ivan durante bastante tempo, assim, uns 4, 5 anos, quase 5, 4 anos e pouco. O Ivan Lins tem um dos cancioneiros mais espetaculares do mundo. Ele é respeitado também. Eu esqueci do mais importante. Eu toquei em Nova York com o Ivan. Tocou em Nova York, no Carnegie Hall, não? Não, tocamos num teatro lá que eu não me lembro assim, um teatro onde foi o Quincy Jones, todo mundo estava na plateia, todo mundo, Nova York inteiro foi ver o Ivan. O Ivan é muito respeitado fora do Brasil. Então, eu ia lembrar do Quincy Jones. O Quincy Jones diz que ele fala até da Simone, né? Começar de novo na voz da Simone é arrebatador. Ele diz alguma coisa assim. O cancioneiro do Ivan Lins é impressionante. Foi o teatro lotado só de celebridade. E depois a gente fez uma temporada de quase um mês, foram 3 semanas, foi praticamente um mês, num lugar chamado Ballroom, que eu acho que não existe mais, que era uma casa de show. A gente fazia lá de segunda a sábado, parava no domingo. Sábado. Alfredo Dias Gomes, eu estou aqui muito feliz de ter conversado com você. Agora que você comecei a falar, assim, lembrei. Não, vamos esticar. O James Taylor veio falar comigo que ele... Porque, assim, a onda do Ivan é mais soft, né? Só que aí tinha um solo de bateria. Na hora do solo de bateria, né? Assim, não dá para fazer um solo de bateria, para fazer soft, não. Solo é solo, agora para tudo, todo mundo sair, era a hora que o Ivan ia descansar um pouco, trocar de roupa, beber uma água, me deixava lá. Então aí ficava eu lá, aí o pau comia. E aí quem estava na plateia era Jack DeJohnette, o James Taylor. O James Taylor veio falar comigo, vi você lá quietinho ali na bateria, não sei o que, de repente explodiu na bateria, não sei o que. Me cumprimentou, falou que adorou. George Benson e Liza Minnelli ia todos os dias no show. Ela é maravilhosa. Eu avisei o pessoal que a gente ia ter muita história de bastidor, porque o Alfredo Dias Gomes, enfim, você é um dos maiores bateristas brasileiros, né? Quero dizer que o seu trabalho é excepcional. Estou super honrado, feliz de conversar com você. Além de ser uma figura absolutamente encantadora. E parabéns pelo seu trabalho. Eu agradeço muito que você tenha gostado. Vamos conversar mais periodicamente, falar sobre, enfim, as questões culturais, as questões do Brasil. Essa história que você contou também aqui para a gente, em primeira mão, muito bacana, muito saborosa. Quero agradecer o público que esteve aqui. Devolvo para você, Alfredo, para dar uma palavra para a gente. Enquanto a gente tocava a música aqui do
do seu álbum, a gente só sentia você sentindo ali, né? Fechava até o olho, né? Você é músico, né? Você deixou isso claro, né? Eu sou músico, né? Músico. Sou músico, assim, é uma coisa que assim, não dá para muito entender, não dá para entender muito como é que isso aconteceu, porque assim, o normal seria eu ter virado um ator. Minha mãe, quando eu tinha 9 anos de idade, ela me botou para fazer uma ponta numa novela, e eu fiz quando eu tinha 9 anos de idade. Era a novela Véu de Noiva. E aí eu cheguei em casa e falei, mãe, porra, não gostei não. Tem nada a ver comigo. Aí eu descobri a música porque justamente aquilo que eu te falei, né? Meus irmãos tinham banda, e aí aquilo ali para mim, quando eu vi o baterista da banda tocando, eu falei, caramba, eu acho que é esse instrumento aí. Aí ele foi me ensinando, dando toques, aí um dia ele não foi no ensaio, e aí a minha irmã virou para mim e falou, Alfredo, pô, faz um acompanhamento aí, só para a gente poder ensaiar, porque o baterista não foi, né? Aí eu, fui fazendo isso aqui. Aí tinha uma hora que tinha 2 compassos de virada. Eu não sabia nem o que era compasso. Eu sabia que tinha aquele tempo ali que eu via o baterista fazer todos os dias. E na hora eu peguei e fiz igualzinho. Todo mundo olhou para trás assim e falei, como assim? Como é que ele fez? Aí eu falei, cara, é isso aqui. Aqui eu estou em casa, eu tenho facilidade para fazer isso. E aí eu falei, eu vou ser baterista. Aí comecei a estudar. Olha só, chegaram mais alguns comentários aqui. Emerson Borges dizendo, Conde, parabéns em tempos assim, tão poucos que nos oferecem som de qualidade. Obrigado, Emerson. Luiz Nogueira dizendo, mais um. JB Fávero dizendo, Gomes, Zimbinski dirigiu O Santo Inquérito. Seu pai nunca foi feliz e sofreu, ave. Não sei aqui como é que está cifrada um pouco essa mensagem. Conhece o JB Fávero ou não? Não. Não é amigo. Aqui passou, ele está com parece íntimo aqui. Passou na Cultura semana passada atrás, maravilha. Enfim, cultura brasileira aqui estampada para vocês, com o nosso querido Alfredo Dias Gomes. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. Se quiser ouvir o trabalho dele, está aqui, o link está embaixo da descrição dessa transmissão. E eu que agradeço você vir aqui conversar com a gente, querido Alfredo. Eu que agradeço o seu convite. E se quiser me convidar, pode me chamar outras vezes que eu... Vamos conversar sempre. Sim. De outros assuntos também. Se quiser falar de política aí, a gente fala. Vamos com tudo. Esse é o Alfredo Dias Gomes. Maravilha. Um beijo para você, querido. Obrigado, gente. Grande. Aqui a transmissão. Valeu. Valeu. Obrigado. O disquinho. Opa. O disco tá aí. Aliás, a capa é linda. Ele aqui, contracapa ninguém viu, ó. A contracapa e aqui dentro dele também. Muito bom, lindo. Parabéns, querido. Fiz meu merchandising aqui. Tchau. Tchau.